tente a Deus. Tentar a Deus é você entrar numa situação em que você provoca Deus a agir. Você provoca Deus a agir. Nós vamos ver isso mais adiante com algum detalhe. E, por último, o quarto episódio está aí, no verso 10. Não fiquem murmurando como alguns deles murmuraram e foram destruídos pelo exterminador. Aqui é a referência à murmuração de Israel contra Arão e contra Moisés, no caso de Datã, Nadab e Abirão. Esses três nomes aí, é isso mesmo, Coré, Datã e Abirão, perdão. Eles queriam tomar o ofício sacerdotal, Deus exerceu juízo sobre eles, a terra engoliu e o povo murmurou contra Moisés por conta da disciplina que foi exercida por Deus. E Deus então diz: Moisés, sai da frente que eu vou destruir esse povo e de ti farei uma grande nação. Moisés intercedeu, pediu misericórdia, mas aí o anjo do Senhor já tinha saído e matado muitos israelitas também. Qual é o ponto aqui? A nação de Israel, no início da sua vida com Deus, teve todos os privilégios. Foram batizados, participaram do pão, participaram do cálice, figuradamente, maná, água da rocha. Viram os milagres de Deus, mas eles não corresponderam aos privilégios. Eles não corresponderam à graça de Deus. Eles abusaram desses privilégios, provavelmente pensando que a aliança de Deus com eles impedia o castigo para os seus pecados. E se sentiram ousados em fazer estas coisas. Afinal, somos o povo eleito, somos o povo escolhido, o povo da aliança. Deus não vai nos tratar como trata os pagãos. E muita gente hoje em dia também tem essa ilusão, que pensa que pelo fato de nós sermos o povo de Deus, fomos batizados, participamos da ceia, aderimos formalmente à igreja, que isso de alguma forma vai nos livrar da ira de Deus ou do seu juízo se nós o provocarmos. O apóstolo Paulo diz aí no verso 11 o seguinte: estas coisas aconteceram com eles para servir de exemplo e foram escritas como advertência a nós, para quem os fins dos tempos têm chegado. Paulo tinha consciência de que os fins dos tempos chegaram. Ele escreveu isso aqui há 2000 anos atrás. Então faz 2000 anos que os fins dos tempos raiaram. Faz 2000 anos que o fim do mundo começou. A Bíblia se refere a esse período entre a primeira vinda de Cristo e a segunda vinda de Cristo como sendo os fins dos tempos, a última hora, os últimos dias. Isso tudo já começou. Eu sei que tem correntes escatológicas que ainda dizem que ainda é futuro, né? Os últimos dias. Não, já começaram há 2000 anos. Essa é a última fase da história. Ela vai terminar com a vinda de Cristo. E aí terminou. Novo céu e nova terra, juízo final, novo céu e nova terra onde habita a justiça. E esse mundo, como nós o conhecemos, ele vai deixar de existir. Será substituído por esse mundo novo que Cristo trará na sua vinda. Então, estamos vivendo já a última hora. Quanto tempo vai durar, nós não sabemos. Mas, com certeza, nós já estamos vivendo isso, como o apóstolo Paulo diz aqui. Os fins dos séculos ou os fins dos tempos têm chegado, já chegaram. E, exatamente por isso, nossa responsabilidade é maior, porque tudo aquilo que foi escrito, a história de Israel, a lei, os profetas, tudo o que foi escrito para nós, o povo que vive na última época, na última etapa do plano da redenção. Por isso que é importante estudar o Antigo Testamento, por isso que é importante conhecer a sua história. Vou falar um pouco mais sobre isso daqui para frente. E aqui Paulo termina fazendo uma aplicação de tudo isso à situação de Corinto. No verso 12 ele diz: por isso, à luz de tudo isso aí que eu acabei de expor, diz o apóstolo Paulo, aquele que pensa estar em pé, veja que não caia. Ele está falando dos fortes. Os fortes achavam que estavam em pé, ou seja, que estavam bem, que estavam seguros, que estavam firmes. Eles não tinham caído, não tinham dificuldade em andar, ou não viam qualquer obstáculo diante deles. Estavam em pé e caminhando. Paulo diz para ele: cuidado que você não caia. Você está muito seguro no seu conhecimento, você está muito tranquilo a respeito da graça de Deus, mas cuidado para você não cair, porque a queda vem para todos. Não há nenhum crente tão firme que ele não possa cair.
que ele não possa tropeçar. E muitos que nós admiramos, que nós conhecemos, que às vezes viveram uma vida toda de testemunho cristão, de fé, de repente tropeçaram, e tropeçaram feio, trazendo escândalo para a igreja, tristeza para amigos e familiares. Então, aquele que pensa que está em pé, cuidado, não caia. Advertência para aqueles irmãos que achavam que estavam protegidos, eram fortes o suficiente para entrar no templo pagão, para comer carne sacrificada com seus amigos, dizendo assim: eu nunca vou praticar idolatria, eu vou lá só comer carne com os meus amigos, lá no templo pagão, a melhor carne da cidade. E eu não vou praticar idolatria, nem vou me deitar com aquelas mulheres lá, de forma nenhuma. Eu vou lá só para... eu estou seguro. Não são poucos os que achavam que estavam seguros e foram cutucar a onça com vara curta, né? Como a gente diz. E aí o resultado é isso aí. Para cachorro novo, estava entrando muito no mato. Cachorro novo que não tem experiência entra muito no mato e a onça pega. É o caso desses irmãos aqui. Eles achavam que estavam de pé, que estavam bem, e o resultado era que eles estavam se colocando numa situação de perigo. O verso 13, ele tem que ser entendido à luz do que Paulo está dizendo aqui. Não sobreveio a vocês nenhuma tentação que não fosse humana, mas Deus é fiel e não permitirá que vocês sejam tentados além do que podem suportar. Pelo contrário, juntamente com a tentação, proverá livramento para que vocês a possam suportar. Tem um contraste aqui entre o verso 12 e o verso 13. No verso 13, Paulo está dizendo que Deus promete nos ajudar quando nós formos tentados. Quando a tentação vem a nós, a gente não pediu, a gente não procurou, está servindo a Deus, está vivendo nossa vida, a tentação vem, a gente sabe que ela vem. Vem de vários lados, a tentação vem. Deus promete algumas coisas. Primeiro, a tentação que vem sobre você, ela é humana, quer dizer, ela é comum à raça humana. Não é só você que está passando por isso, todo mundo passa por isso. Deus não vai permitir que você seja tentado mais do que Ele permite que as outras pessoas são. É uma tentação que é comum aos seres humanos. Então não fique dizendo assim: eu estou passando por um problema, estou sendo tentado mais do que qualquer pessoa já foi nesse mundo. Não, meu irmão. Toda tentação é humana, ou seja, é comum, todos os seres humanos passam exatamente por esse tipo de tentação, a mesma tentação que você está passando. Então, primeira coisa, Deus promete que a tentação será humana, não vai ser sobrenatural. É a segunda coisa que ele diz, né? Ele não vai permitir que vocês sejam tentados além do que vocês podem suportar. Deus pode prometer isso porque ele controla o diabo. O diabo é o diabo de Deus, como já dizia Lutero, né? Deus só pode prometer isso se ele tiver controle sobre o diabo. Quando ele diz assim: eu não vou permitir que você seja tentado mais do que você pode suportar. Deus só pode fazer isso se ele tiver na mão a corrente que está segurada o diabo, né? E aí ele diz: o diabo só vai até onde eu deixo.